Vamos começar aqui nossa apresentação do projeto final de redes, onde consistia em criar uma aplicação utilizando o WebRTC para poder criar videoconferência, chat, áudio e tudo. No caso aqui temos eu, que sou a Chaine, temos o Vitor e o Gabriel. Fomos três integrantes aqui no grupo. Nós fizemos um relatório onde a gente fala um pouquinho de WebRTC, o WebSocket fala da arquitetura utilizada, metodologia, mas vamos falar mais focado na arquitetura que a gente utilizou. Mas antes de começar a arquitetura, eu vou falar um pouquinho do WebRTC, que é um conjunto de padrões que possibilitam um compartilhamento de multimídia, que seria áudio, vídeo e através de uma conexão peer-to-peer. No caso, o WebRTC, para manter essa conexão peer-to-peer, ela precisa de um canal externo. No caso, a gente utilizou o WebSocket, que o WebSocket ele é um protocolo de comunicação que fornece um canal full duplex. No caso, falando um pouquinho da arquitetura do projeto, nós fizemos um front-end com HTML, CSS, JavaScript puro mesmo, onde nós temos arquivos como o index.html, que no caso é onde a gente cria nossas divs, nossos containers, e o style CSS é onde a gente vai estilizar esses containers. Depois, quando começa no JavaScript, a gente tem arquivos do tipo gerencia diálogo, que é responsável pela manipulação e atualização dos elementos DOM. Temos as constantes, que a gente fixa as constantes no arquivo só e depois só fica chamando elas no código para facilitar. Temos o gerencia interface, que é onde vai lidar com a interface do usuário. Vamos configurar, vamos manipular os elementos visuais. Tem gerencia WebSocket, que é uma das partes principais do projeto, que é onde vai ocorrer a comunicação WebSocket, que vai conectar com o servidor. Temos os estados, que vai implementar o gerenciamento de estado da aplicação, que é onde vai armazenar os dados como as mensagens dos usuários. Tem o WebRTC Handler, que é onde vai lidar com o gerenciamento de conexão WebRTC. E tem a main, onde a gente vai coordenar toda a lógica, né? Vai chamar todos os métodos. O back-end a gente só resumiu aí, que vai ser onde vai ocorrer o gerenciamento das conexões. Vai ter a comunicação WebRTC, vai ter o armazenamento dos dados. E em estrutura do código, a gente tem o HTML, né, que, como eu já tinha dito, vamos criar divs de, de toda a interface do usuário. Temos o CSS, que vai ser onde vai ser a estilização de layout, os botões, o estilo de mensagens e tudo mais. No caso, o nosso projeto está seguindo um fluxo do tipo o WebSocket e o WebRTC. No caso, vai funcionar da seguinte forma: um cliente ele vai entrar no navegador primeiro. No caso, quando for dar o andamento da reunião, o Gabriel e o Vitor vai mostrar melhor e vai explicar melhor, mas dando um apado geral, que é o cliente ele primeiro vai iniciar o navegador. Ao iniciar, ele vai criar uma conexão com o servidor via WebSocket, que no caso vai gerar um ID. No caso, a comunicação WebRTC entre dois peers, que a gente chama de peer por causa que é conexão peer-to-peer, vai começar com esse envio de pré-oferta por meio de WebSocket. O peer que deseja iniciar a conexão, ele que vai enviar essa pré-oferta via WebSocket para o servidor. A gente usou o servidor Stun, que a gente vai falar melhor como é que ele funciona. Aí o servidor que vai enviar essa pré-oferta para o outro peer. No caso, quando o outro peer receber essa oferta, ele vai processar.
E se der tudo certo nesse processamento, vai começar a transmissão de dados via o WebRTC. No caso, durante essa conexão WebRTC, cada peer ele vai coletar o que a gente chama de candidatos ICE. E eles vão enviar um para o outro por meio da conexão via WebSocket. E cada vez que for gerando um novo candidato ICE, eles vão adicionando nessa comunicação. No caso, esses candidatos ICE, eles são usados para encontrar a melhor maneira de conectar dois dispositivos, quando eles estão em redes diferentes. No caso, o que o servidor Stone faz, ele vai pegar essas ofertas desses dispositivos e vai ficar tentando achar o melhor caminho para eles. Porque a gente sabe que dois dispositivos ficam em empresas privadas e o servidor ele vai fazer exatamente isso. Ele vai tentar encontrar um IP público, porque se não for dessa forma, não tem como eles se conectarem entre si, porque eles não vão saber a rota ou seguir. No caso, esses protocolos ICES que a gente chama, eles vão tentar encontrar as melhores rotas para seguir no decorrer da comunicação. E tem outra forma de utilizar um canal externo, como eu tinha falado, o WebRTC ele precisa de um canal externo para poder manter essa comunicação peer-to-peer. Tem outra forma de usar, poderia, por exemplo, ser o HTTP, mas a gente utilizou o WebSocket pelo motivo de baixa latência. Ele tem uma comunicação bidirecional em tempo real e ele não fica mandando requisições igual o HTTP. No caso é isso, eu vou deixar os meninos falarem mais. Tá, agora eu vou falar sobre a parte do WebSocket. Antes de falar sobre isso, eu vou explicar aqui novamente como é que funciona o WebSocket. O WebSocket ele é um protocolo de comunicação que vai permitir a criação da conexão bidirecional, como a Shane falou, que é full duplex. Ele vai permitir que, na verdade, ele vai ser persistente entre o cliente e o servidor, que no caso, no contrário do HTTP, né, que ele funciona em uma arquitetura de requisição e resposta, o WebSocket ele vai permitir que tanto o cliente quanto o servidor eles possam enviar e receber as mensagens em tempo real, sem a necessidade de ter um restabelecimento da conexão para cada troca de informação, né? É, então, ele vai funcionar da seguinte forma. Após a primeira requisição HTTP inicial, para estabelecer a conexão, o WebSocket ele vai utilizar o protocolo TCP para manter a conexão aberta. Dessa forma, as mensagens elas vão poder ser enviadas nos dois sentidos, né? Ou, por exemplo, tanto no cliente A quanto do cliente B, de forma contínua. O uso comum do WebSocket aplicações que precisam ser usadas a comunicação em tempo real, né? Como, sei lá, chats, jogos online, sistemas de monitoramento, videoconferências, como foi o que a gente fez também. E no na nossa implementação, a gente utilizou o Socket.io, que é uma biblioteca que ela abstrai o uso do WebSocket. Ela, no caso, é uma API mais robusta para lidar com a comunicação em tempo real entre o cliente e o servidor, que é implementada em JavaScript, que a gente está utilizando no nosso projeto. Tanto do lado do servidor quanto do lado do cliente, né? O nosso servidor seria o Node.js e o cliente seria o navegador. Agora eu vou explicar aqui como é que foi feita o nosso WebSocket. Então, basicamente, tendo uma visão geral aí, a gente tem o Socket.io, que ele está sendo utilizado para comunicação em tempo real, né? Via WebSocket. Essa conexão
ela é bidirecional, como eu falei, permitindo que o cliente e o servidor troquem as mensagens instantaneamente. E a gente está utilizando também o WebRTC, que ele facilita para facilitar as chamadas de áudio e vídeo, né, entre os navegadores e permite a troca de dados peer-to-peer, como os fluxos de vídeo e áudio, ou mensagens também, né, no caso, o chat que a gente fez a implementação dele. Explicando mais aí sobre cada método, a gente tem essa função que é Register Socket Events. Essa função serve para registrar os eventos do Socket.io e define como o sistema deve reagir a cada evento. Então, por exemplo, vai ser disparado é, um evento quando o cliente se conecta ao servidor. Ele vai pegar, armazena o ID do socket, que é no estado usando ele e utilizando a interface com o ID pessoal via gerencia interface.update personal code, que no caso, quando a gente entra na nossa interface, que vai ser mostrada mais para o final, vai ser gerado um ID, e esse ID vai servir para a gente criar as nossas chamadas. Vai ser a forma com que os clientes vão se comunicar, estabelecer a conexão entre si. A gente tem também os eventos de sinalização, que são os dados da sinalização do WebRTC, né, que são a parte fundamental para iniciar, fazer a resposta ou então gerenciar a conexão WebRTC. Dependendo do tipo de sinalização que a gente tem a oferta, a resposta ou a candidate, candidatos AIS, ela vai delegar o processamento lá para o WebRTC. Então, resumindo aqui, a gente tem o seguinte fluxo. A gente tem um cliente que ele vai se conectar ao nosso servidor via Socket.io. O servidor ele vai retornar os eventos para o cliente, como a conexão inicial, a pré-oferta de chamada e a resposta da pré-oferta. No caso, por exemplo, a gente vai iniciar uma chamada, então a gente vai ter uma pré-oferta. Para ter a resposta daquela pré-oferta, a pessoa que está com aquele ID daquela chamada, ela vai precisar aceitar ou recusar. E o WebRTC, ele é utilizado para gerenciar as comunicações diretas entre os clientes, as sinalizações WebRTC, como as ofertas e respostas, que são enviadas via o Socket.io, e quando o usuário encerra a chamada. O evento correspondente é enviado e tratado também. Agora eu vou passar para o Vitor. Certo. Eu vou falar agora sobre o WebRTC Handler, que esse tem bastante coisa nele, então eu vou dar um pouco mais de resumida, mas enfim, ele serve para gerenciar chamadas de vídeo chat usando justamente o WebRTC, certo? E eu acho importante dizer que a gente seguiu alguns tutoriais que estão indicados na bibliografia, então meio que algumas coisas são de certa forma padronizadas, né? É, Bem, ele importa as funções e as constantes de outros módulos, define as variáveis para armazenar detalhes do usuário conectado, a conexão WebTC e o canal de dados também. Ele configura as permissões padrões para áudio e vídeo e define os servidores STAN para a comunicação WebTC. O STAN, eles já explicaram como funciona. Bem, falando agora sobre essa função. Vou passar por elas aqui no geral. Ela obtém o vídeo e áudio local e atualiza a interface do usuário, definindo também o estado da chamada, a Get Local Preview. A Create Peer Connection cria uma conexão peer-to-peer, configura o canal de dados e lida com os eventos como candidatos ICE e adição de mídia. O ICE que a gente também já comentou. E também a próxima aqui, que eu posso comentar, essa daqui, Send Message Using Data Channel, que tanto ela quanto a Send
pre-offer, aqui embaixo, são usados para enviar as mensagens e pré-ofertas da chamada. As próximas também, a gente tem aqui a handle pre-offer e o handle pre-offer answer, que gerenciam a recepção e as respostas de pré-ofertas. Enquanto essas duas aqui, que nós temos a gerenciar essa chamada e gerencia rejeita chamada, lidam com a aceitação e a rejeição de chamadas, que né, a gente vai mostrar na prática no nosso código. A send, essa daqui, ó, cadê? Send Web RTC Offer, ela envia uma oferta Web RTC para iniciar a conexão, e as outras lidam com essas ofertas, respostas e também com os candidatos ICE. Nós também temos outras funções aqui mais para baixo que lidam com o encerramento da chamada, tanto pelo usuário quanto pelo outro peer, contra quem ele está conectado. E também redefinir o estado da chamada para poder ter essa atualização. Além disso, também a gente tem funções para verificar se uma chamada pode ser realizada e, dependendo, ele ajusta a disponibilidade das chamadas recebidas com base no estado do vídeo. Então, se a gente tem o remote, que a gente tem o vídeo remote, e a gente tem um vídeo local. Ele analisa isso e vai adaptando, dependendo do caso. Bem, eu vou explicar agora rapidinho como está sendo o funcionamento da nossa aplicação. A Chatflow, a gente fez até um logozinho aqui. E aqui eu tenho a minha webcam, que seria a local stream. Embaixo vai ficar a remote stream, que eu vou testar juntamente com o Gabriel. Eu estou na minha máquina, ele está na casa dele. E a gente usou esse site grátis para poder testar o deploy. E bora lá. Aqui a gente tem um código da chamada, que a gente passa um para o outro, para poder iniciar a chamada de vídeo ou a de chat. A diferença delas, a de chat vai ficar aqui no meio, não vai conectar as duas webcams. A de vídeo vai conectar as webcams e a de chat. A de chat vai ficar somente essa. Eu vou testar a de vídeo, que é a mais completa aqui. Ele já me passou o código dele, previamente, e eu vou ligar para ele aqui agora. Eu vou ativar meu microfone. E vou ligar. Tá chamando e ele atendeu. Aí aqui a gente já consegue ouvir um outro. Tá dando um ecozinho aqui por causa do jeito que eu tô gravando, mas ele tá me ouvindo, que eu tô conseguindo falar. E eu posso conversar com ele bem aqui. Olá. E ele mandou olá aqui. Eu posso mutar e eu posso também desligar o webcam juntamente com ele também, tendo essas possibilidades, certo? E eu não estou ouvindo ele agora. E eu posso desligar a ligação. Bem, é isso.